Irmãos, a palavra do Senhor em 2 Crônicas, no capítulo 29, fala sobre a vida do rei Ezequias, e diz assim a palavra do Senhor. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes, os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: Ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram, fizeram o que era mal perante o Senhor, nosso Deus, e o deixaram. Desviaram seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhes voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto nos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto, aos assobios, como vós estáis vendo com os vossos próprios olhos. Meus queridos, o rei Ezequias, ele empreende uma obra na nação de Judá, na nação sul, na parte sul de Israel, que o reino está dividido, uma restauração gloriosa no seu tempo. Isso porque o rei que foi seu antecessor, chamado Acás, ele andou longe dos caminhos do Senhor, cometeu idolatria, sacrificou aos ídolos e fez uma série de barbaridades, a ponto de, no final do seu reinado, ele fechar o templo do Senhor, apagar as lâmpadas, cessar o sacrifício e deixou abandonado o templo do Senhor. E agora Ezequias chega e trabalha numa grande reforma da restauração do culto em Israel. O que nós queremos meditar com os irmãos essa noite é que nós estamos de portas fechadas no sentido de templo. Nós estamos vivendo um tempo completamente diferente daquilo que vivíamos até poucos meses atrás. E alguns chegam a dizer que quando as coisas voltarem ao normal, ou quando as coisas voltarem como era antes. Olha, queridos, eu quero te dar uma notícia, não sei se você vai gostar, mas eu acho que as coisas nunca mais voltarão como antes. Eu espero, inclusive, que elas voltem melhor do que antes, se nós observarmos os princípios da palavra do Senhor, como fez Ezequias. Ezequias, então, tirou algumas lições daquele tempo de abandono da casa do Senhor, daquele tempo em que a casa do Senhor estava fechada, e promoveu essa restauração. Chamou os levitas, os adoradores, chamou os sacerdotes, aqueles que sacrificavam, chamou todos aqueles que estavam envolvidos com seus dons e ministérios para essa gloriosa obra. E diz lá no versículo 7 o que Ezequias fez. Diz a palavra do Senhor que aquilo que eles haviam feito, o contrário, Ezequias fez o caminho inverso. Veja só o que o rei Acás tinha feito antes. Tinham fechado as portas do pórtico. Em primeiro lugar, ele havia fechado o espaço para aquelas pessoas que visitavam e aquelas pessoas que tinham acesso à parte externa do templo, os que vinham de outros países, os que não eram judeus. Acás tinha tomado essa primeira decisão. E agora Ezequias toma a decisão contrária. Ele abre as portas para aqueles que não tinham acesso. É tempo da igreja, quando houver essa restauração e este retorno, nós pensarmos naqueles que nós deixamos de fora um tempo. E abrir os portões do pórtico, desse primeiro acesso. Mas diz mais, eles haviam anteriormente apagado as lâmpadas. Nós precisamos reacender as lâmpadas. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Precisamos reavivar a palavra de Deus primeiramente em nosso coração e começando talvez agora nesse período de pandemia, justamente no lar. Buscando a Deus no lar, na intimidade da vida de cada um de nós com maior intensidade, para que isso possa se refletir numa vida espiritual lá fora, de iluminar e clarear o caminho para outros, orientando segundo a sua palavra.
Eu tenho notícias e tenho informações de muita gente desesperada, muitas pessoas desamparadas, e chegam a dizer que nós vamos enfrentar uma série de questões relacionadas a problemas psicológicos por causa justamente dessa ausência de comunhão, dessa ausência de culto, dessa ausência de religiosidade. Uma pesquisa que foi me apresentada recentemente, acho que foi Gisele que me apresentou, está falando que as pessoas estão sentindo mais falta, em primeiro lugar, das igrejas. Veja que interessante, é o espaço de acolhimento espiritual e emocional para muitos, para expressar sua adoração, seu serviço. Então, o que foi que Ezequias fez? Ele fez isso. Eles acenderam novamente as lâmpadas, voltaram a queimar incenso. Significa que as orações foram restituídas. As orações devem ser restituídas no tempo com muito maior intensidade, com muito maior frequência. E eu costumo medir a espiritualidade das igrejas justamente pelo culto de orações. E aqui, queridos, uma palavra específica para nós como igreja: quantas vezes nós tivemos no culto de oração com pouquíssimas pessoas? Aqueles fiéis estavam lá orando. Sei que alguns estavam orando em casa ou em outros lugares, mas precisa ser restaurado isso. É impossível a igreja obter vitória diante das coisas que temos a enfrentar sem uma vida de oração, e eles fizeram justamente essa restauração, voltaram a queimar incenso, voltaram a oferecer holocaustos e sacrifícios no santuário do Senhor. Nós não oferecemos mais sacrifício como eles. O sacrifício que nós oferecemos agora, diz o apóstolo Paulo, que não é o sacrifício de sangue de touros e de bodes, mas é o sacrifício dos lábios que confessam o nome do Senhor Jesus. Confessá-lo no dia a dia significa viver a sua palavra, viver os seus caminhos e testemunhar do seu grande poder. Ezequias chega a concluir esse texto dizendo o seguinte: olha, nós estamos nesse aperto tão terrível porque os nossos pais abandonaram o Senhor lá atrás. O que será das nossas vidas daqui para frente? O que será da restauração das nossas famílias e da fé dos nossos filhos e daqueles que virão depois, após passarmos esse período, e outros que poderão sobrevir ainda em relação à igreja, em relação às situações que nós passamos? A minha esperança no Senhor Jesus é que tudo isso esteja contribuindo para a glória do nome do Senhor, como a palavra de Deus diz, para que haja edificação das nossas vidas, santificação e manifestação da sua graça a cada dia. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, abençoe a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja a qual você faz parte, você é membro, e você está a pelejar por ela, pela implantação do reino de Deus aqui na nossa cidade e em outros lugares, que nós possamos, quando as portas se reabrirem, nós estamos com o nosso coração renovado pelo poder do Espírito Santo. Que Deus abençoe sua vida ricamente, em nome de Jesus. Eu quero orar nesse instante mais uma vez. Querido Deus, muito obrigado. Nós, em nome de Jesus, agradecemos por toda a sua bondade e te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é quem está sustentando a vida da sua igreja, está sustentando a vida de cada servo do Senhor, na busca da sua palavra, da adoração, do sacrifício de lábios que confessam o seu santo nome. Meu Deus, para que quando as portas do teu templo físico forem reabertas, as portas verdadeiras, a porta verdadeira que é o Senhor Jesus, possa levar o acesso da salvação a todos aqueles que estão distantes, a todos aqueles que estão desesperados e angustiados, para que o poder do seu Espírito Santo se manifeste através da sua igreja, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.